Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Alexandre Paiva aqui na palavra, na voz, no estúdio diferente. Estamos mais uma vez gravando conteúdos para você aqui no canal Alexandre Paiva, juntamente com a Mara Damasceno, a minha advogada pessoal, nossa vice-presidente no IDDH, Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Peço para que vocês já nos sigam também lá no Instagram, @IDDH Brasil. Nós estamos fazendo um trabalho de cunho social que pouquíssimas ou talvez nenhuma outra organização faça, que é defender a honra, a moral dos homens perante uma sociedade onde os homens são vistos todos como agressores, já como culpados a partir da palavra de uma mulher. E nós, enquanto entidade, enquanto organização, estamos fazendo um movimento contrário de defesa da verdade, da justiça, do que é correto. Não defendemos homens simplesmente por serem homens. Defendemos o justo, a verdade, o correto. E eu espero que, com base nesse trabalho que nós estamos fazendo, mais pessoas também comecem a entender a importância de, antes de sair julgando qualquer pessoa com base na palavra de uma outra, você se averigue bem, porque os riscos são muito grandes de você estar cometendo uma injustiça tremenda e, muitas vezes, colocando em risco a vida de uma pessoa inocente. Tá? Esse é um alerta que nós, enquanto organização no IDDH, estamos dando para todas as pessoas. E, conforme o decorrer do trabalho, vamos encontrando casos que nos chamam muito a atenção. E nós estamos propondo uma conversa, um diálogo, uma escuta, propriamente dita, das pessoas que são acusadas, dos agressores de mulheres. E aí vão nos julgar, vão falar que nós somos todos aqui defensores de abusadores. Eu já ganhei a pecha de líder do discurso de ódio contra as mulheres na internet, não é, Mara? A Mara sabe muito bem disso. Na justiça ela vê a pedrada que eu recebo, recebe junto também. Mas paciência, se esse é o preço que nós vamos pagar por falar a verdade, Jesus Cristo veio na Terra e pagou um preço enorme por falar a verdade, jamais me comparando com Jesus Cristo, mas ele deu exemplo. É a verdade que liberta. Então, enfrente a mentira. Eu queria que já fiz uma breve apresentação, que a Mara, a minha amiga já pessoal, Mara Damasceno, se apresente, fala um pouquinho também aí, Mara. Como é que tá? Tudo bom, pessoal? Hoje, mais uma vez, a gente está aqui, como o próprio Paiva falou, em defesa da verdade. Eu sou mulher, não teria nem lógica eu defender homem, sair falando todo homem é certo, todo homem. Assim como eu digo que nem toda mulher é errada. Quando você fala numa situação, e essa é a problemática atual, uma situação específica, para a justiça, quem tá certo ou tá errado? Você fala, fulano chamou fulano de corno. Quem tá certo? Depende. Quem é mulher? Quem é o homem? Então, hoje a gente vive essa insegurança jurídica para os homens, onde uma mulher ela pode acabar não só com a reputação, ela pode acabar com a vida. Hoje o nosso entrevistado aqui, graças a Deus e por sorte, não acabaram com a vida dele, porque é uma acusação tão grave que não é só a honra que fere, de repente é a vida que fica em risco. Então, hoje, a reflexão que fica para você é que antes de fazer qualquer acusação, você se coloque, e se fosse com meu filho? E se fosse comigo, você que é homem acha que é ok, como aquele feminista lá, o feminista que fala, não tô nem aí, se tiver que sacrificar Thiago, né? Um homem para salvar tantas mulheres. Você imagina se você tiver que ser sacrificado, se o seu filho tiver que ser sacrificado, será que você teria esse discurso? Então, hoje a gente está falando aqui pela verdade. E em nome da verdade que a gente trouxe ele aqui hoje para conversar com a gente. É isso aí. E antes de apresentar aí o nosso convidado, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma conta naquela rede chinesa, a rede vizinha, não vou nem falar nome para não dar ibope aqui, né? Mas quem tem conta na rede vizinha lá no Tico e Teco, talvez foi impactado por uma notícia que correu toda a rede. Uma influenciadora dessa rede chamada Isabela Vidal. Você viu? Isabela Vidal, se não me engano, é uma coisa assim. Pesquisa aí. Inclusive saiu na imprensa. A semana passada, em vários portais, em vários canais de mídia, dando a declaração, republicando um vídeo que essa menina publicou nessa rede vizinha. Isabela Vidal, pesquisa aí. E nós estamos aqui fazendo o papel
da Justiça, dando voz a Matheus Ferreira. Matheus Ferreira foi o rapaz que ela acusou. Não vamos nem falar a palavra que ela acusa ele, porque é pesadíssimo. Inclusive, o nosso vídeo pode cair se nós falarmos, né? É o eslufa. É uma das acusações mais pesadas, porque nós sabemos muito bem na cadeia o que acontece com quem é condenado por este crime. Perder a vida talvez seja até o que prefere uma pessoa que entra na cadeia com uma acusação dessa. E ela, de maneira irresponsável, foi à rede social vizinha e declarou que tinha sido eslufada. Correu no meio da rua sem roupas, sangrando. Olha a cena de terror. No Rio de Janeiro, à noite. E berrando para os carros pararem que ela tinha sido abusada e tal. Imagina a repercussão negativa que não teve na vida deste rapaz. Então eu quero que vocês conheçam Matheus Ferreira. Matheus, manda um alô aí, rapaz. Como é que você tá? Me diz aí. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Mara. Para mim, depois de tudo que aconteceu, né, desse dia até agora, até esse presente momento, tem sido difícil. Porque todos que são próximos a mim, todos que me conhecem, estão extremamente preocupados, porque é uma acusação muito séria. Dormir, comer, caminhar na rua, não é normal mais para mim. Eu levava uma vida muito tranquila, tinha uma bicicleta elétrica que eu rodava onde eu morava sempre para fazer minhas coisas. Hoje não posso nem mais fazer isso. A internet quase acabou com a minha vida. Depois de tudo que foi falado, eu fiquei no estado de nervo, de medo por tudo que eu ouvia. E aí eu falei, não, eu preciso me posicionar, eu preciso falar a verdade, porque eu não vou ficar quieto enquanto uma pessoa fala uma mentira. E ali comecei a me expor, comecei a falar, comecei a mostrar para a mídia o que estava acontecendo e o pessoal foi entendendo. Mas minha vida mudou totalmente, cabeça para baixo. Tem pessoas que falam, do limão dá para fazer uma limonada. Tudo bem, mas quem sente a dor sabe que vai ficar pro resto da vida e de uma coisa que eu não fiz. A acusação que ela fala que são coisas que eu nunca faria contra uma mulher. Para você ter noção, minha ex-namorada entrou em contato comigo. Ela falou, cara, eu tenho certeza que você não fez isso, porque a minha ex-namorada ela já passou por uma situação de abuso, e quando ela me falou aquilo eu fiquei muito chateado, com raiva, queria fazer com as minhas próprias mãos o que qualquer homem faria com um cara que abusa de mulher, e ela me acalmou, e ali nos meus momentos com ela tinha lugares que eu não poderia encostar, porque ela lembrava do caso, lembrava da situação que ela foi abusar, né? E ali ela falou comigo, cara, como é que você tá passando por isso? Que isso? Que injustiça? Cara, que isso e tudo mais, eu te conheço, eu sei um homem que você é e tudo mais. Então, assim, mudou minha vida drasticamente. A vontade de comer, a vontade de beber água, a vontade de dormir, mudou. Hoje eu só quero que a justiça faça a justiça, porque eu acredito que a justiça ela é verdadeira e ela trabalha do lado do bem, do lado da verdade, e para mim tem sido difícil. Não dá para expressar em palavras, mas já chorei muito. Toda hora, quando eu vou dormir, tento dormir, vem na minha mente tudo o que aconteceu, todas as mensagens que eu recebi de ameaça, e tem sido difícil, cara. Tem recebido muita ameaça? Muita ameaça. Agora, depois dos vídeos que a gente jogou, né, o pessoal tem visto quem de verdade ela enfim, a verdade do que aconteceu, o pessoal tem, mas mesmo assim, tem pessoas que ainda ameaçam, tem pessoas que ainda me julgam como se eu tivesse feito algo com ela e eu não fiz nada. É impressionante isso. E eu, inclusive, conversando com o Matheus aqui, eu mostrei um print, assim, me revoltou em uma rede no X, onde uma mulher, e você vê claramente pelo perfil dela, que ela é uma defensora das mulheres, feminista e tudo mais. E ela disse com todas as letras que ela continuará defendendo a vítima. Ela coloca vítima, a palavra vítima, as pessoas perderam a noção do significado das palavras. Eu percebo claramente isso. Não importa se a Isabelle mentiu, não importa se foi descoberto que ela sacaneou o cara, eu continuo defendendo a vítima. Só por ser mulher. Se a pessoa parasse para raciocinar, ela ia dizer assim, não, a vítima é o Matheus. Sim. Ele teria que dizer, não, eu vou defender a vítima, mas ela não defendeu a vítima, o que ela disse
A mulher pode continuar mentindo, Mas ela vai ser sempre a vítima. que ela vai ser sempre a vítima. E eu vou defender a mulher, mesmo sendo comprovado que a mulher mentiu, que a mulher enganou, que a mulher extorquiu, que a mulher tentou extorquir, né? Onde ficou tudo evidenciado. Ela diz claramente que ela vai continuar defendendo a mulher, que na concepção dela é vítima. Isso é muito culpa de um discurso que na sociedade se espalhou, de que o homem, por ser homem, né, o próprio movimento feminista sempre disse isso, o homem ele é o potencial eslufador. Esse sentimento é utilizado por mulheres como essa que utilizou com você. E aqui, né, eu quero fazer uma menção que ainda está em processo de investigação, mas eu confesso que hoje, eu já, né, após anos trabalhando com essa causa, eu faço a minha própria investigação. Não que eu não confie na polícia, confio no trabalho da polícia e que, né, agora eu faço a minha própria investigação e eu estou aqui com tranquilidade sentado do seu lado porque eu consegui detectar que você é inocente. Conversando contigo nos bastidores, antes disso, analisando todo o caso, li as reportagens, vi os vídeos que, quando explodiu o caso, eu confesso que eu não conhecia a tal da Isabel, não conhecia aquele tal de Ítalo que, né, que ela denunciava, que é aquela turma da dancinha do TikTok. E a gente não... graças a Deus, essa turma da dancinha do TikTok não chega pra gente, né? Nosso algoritmo é abençoado. E aí, depois disso, nós conseguimos ver, né, conhecer o trabalho, o teu trabalho também, enfim. Por falar em trabalho, você parece, inclusive, perdeu o emprego por conta disso, não é isso? Sim, no momento que ocorreu toda essa situação, ela falava assessor do vereador Matheus, eu falei, eu vou precisar me expor, não vou querer que isso atinja pessoas que não merecem isso. Assim, eu sempre zelo pela minha aparência, pela minha imagem. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho um problema, eu tenho que enfrentar. E não permitir com que isso atinja a vida de outras pessoas que tem nada a ver com isso. Naquela situação, eu pedi minha exoneração, eu falei com o vereador, vereador, estou passando por essa situação, peço a você que me exonere, até que a investigação seja concluída, e através dali eu volte, porque eu tenho total certeza que eu não fiz nada contra ela, não encostei um dedo nessa menina, eu não teria coragem, né? As pessoas até questionam, por que você não pegou o telefone? Porque a gente vai falar isso, né, ao decorrer da entrevista, mas eu, no meu posicionamento de homem, de assessor, se eu fizer qualquer coisa contra ela, acabou. Se eu encostasse um dedo nela, ela poderia falar, e eu não encostei nada, e mesmo assim ela fez. Então, eu sempre tive a distância, mas eu perdi tudo, cara. Perdi meu trabalho, as pessoas que são do meu convívio, quem é de verdade, que nessa hora a gente vê, né? Quem é amigo, quem finge ser amigo. Graças a Deus, todos que me conhecem sabem que eu nunca iria fazer isso com uma mulher, nunca ia fazer isso com ela. Estava na intenção de ajudá-la. Que as pessoas elas pegam um corte, sim, elas pegam 5 segundos e elas te doutrinam a tua vida ou definem a tua vida por aqueles 10 segundos que ela viu na internet. Então isso é o que destruiu minha vida, aquele vídeo. E eu imagino que deve ter abalado muito a tua família também, não? 100%. Meu pai nunca entrou numa delegacia. Meu pai tem 74 anos, ele bate no peito e fala, meu filho, eu nunca entrei numa delegacia. A última vez que o policial me parou era porque eu estava andando na rua e estava indo para o trabalho e só. Minha mãe nunca passou por problema assim. Então, para minha família e para os meus pais, que é os que eu mais zelo, minha motivação ali desde quando era garoto, para mim, eu me importo com a mídia, eu me importo. As pessoas falarem uma coisa que não existe, mas eu importo muito com o que está passando na cabeça do meu pai. Exatamente. Eu me importo muito pelo que está passando na cabeça da minha mãe, porque eu não tenho essa atitude. Eu nunca tive essa criação. Não é a tua índole, né? Eu não tenho essa conduta. Eu sempre fui criado dentro de casa, sempre bem educado com a educação que meus pais me deram, mesmo ele não sendo, meus pais sendo milionários ou com muita condição, mas uma coisa eles nunca deixaram de me dar, que era a educação, a forma que eu me posiciono, a forma como eu tenho que chegar no trabalho, a forma que eu tenho que tratar as pessoas. E quando isso chegou até eles, eu tive que falar com eles de um jeito que não assustasse. E toda vez que eu pensava em falar, o teu filho está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, eu pensava em toda a história, tudo que eu fiz por eles, sabe? Todas as vezes que eu deixei de dormir para estudar, para dar um conforto para eles, todas as vezes que eu pegava um ônibus lotado e pensava, eu estou fazendo isso pelos meus pais, porque eles fizeram sempre por mim. Mas chega uma fase na nossa vida que a gente envelhece, que a gente fica velho e que os filhos têm que fazer pelos pais.
E todos que me conhecem sabem disso. Pessoas que já trabalharam comigo quando eu tinha 18 anos sabem que sempre esse foi o meu pensamento. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. E isso eu faço, sempre fiz, né? E aí, quando você toca no assunto do pai e mãe, é meu ponto fraco. Porque hoje, o nível que eu cheguei no trabalho, e antes de estar com vereador, já tive com artistas, eu tenho um vídeo no TikTok que meu pai já foi jogador da Portuguesa lá atrás, na minha idade, ele largou, e eu viro para um cara e falo, meu pai já foi jogador da Portuguesa, o cara vai lá e fala no microfone, eu mostro pro meu pai se emociona, e tudo que eu faço é para deixar eles bem. E aí eu chegar num ponto de virar para eles e falar, olha, teu filho está sendo acusado de uma coisa que ele não fez, meu pai fica nervoso, meu pai não Ainda dorme. mais do que você foi acusado também. Do que eu fui acusado e não tenho essa conduta, não tenho. Cara, quem me conhece sabe, eu nunca levantei a mão para agredir ninguém. E nem a mulher não, ninguém. Mas você é homem, você tem que ser firme. Beleza, eu concordo, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu sou isso aqui, eu não vou fingir ser uma coisa que eu não sou para agradar uma porcentagem de pessoas. Esse sou eu. Eu sou o cara tranquilo, eu sou o cara que me preocupa com as pessoas, eu sou um cara que se eu tiver R$100 e você precisar de um valor, eu dou. Eu tenho pessoas que eu já fiz isso e sem interesse nenhum, porque se eu tivesse no lugar dela, eu gostaria que ela fizesse por mim. Então, eu acredito nisso. E ali, eu pensar nos meus pais naquela situação, até então, hoje eu não voltei para casa. Eu estou de favor na casa de amigos. Você não voltou para casa? Não voltei porque eu não vou ter estrutura de olhar para os meus pais, né? E ver ele chorando, porque é uma injustiça que estão fazendo com ele. E ele sabe que sou eu que trabalho, sou eu que empenho as mangas para dar uma condição boa para a minha família, e eu não vou ter estrutura. Então, estou tentando. E também por conta da ameaça. Como eu falei e falo sempre, onde eu sou criado, um cara que passa por essa fama de abusador, ele é morto. Sim. Ele é esquartejado. Né? Isso na lei do crime é dessa forma. E eu sou criado em comunidade, eu nasci próximo. Então, a realidade que a gente vive na favela é totalmente diferente da realidade que a gente vive na rua. Você chegar lá e perder sua vida. Exatamente, que apesar de agora estar comprovado ali, por tudo que eu mostrei, a justiça vai comprovar isso, que eu tenho convicção e certeza, mas pode ter alguém que pode falar ali o tal, e aí o que eu vou fazer? Pode ser que não chegou para alguém a sua resposta, sim, ficou só com a imagem do vídeo dela e ainda está aguardando te encontrar para fazer alguma coisa. Não, e tem isso sim, porque o vídeo dela atingiu 10 milhões, 50 milhões, sei lá, não tem essa métrica, o meu atingiu 2 milhões só. E é uma média muito abaixo do que ela atingiu, porque a mentira ela é mais propagada que a verdade. Principalmente quando é com o homem, como a gente já falou, as pessoas elas têm um prazer de apontar o dedo, de falar que ele era errado. E eu queria falar aqui para você que está assistindo a gente, se alguém aqui achar, mas ele está expondo a mulher. Não, ele não está expondo. Tudo que ele vai falar aqui foi dito primeiro. Ele não vai, inclusive ele tem informações que por mim a gente traria aqui, mas ele não vai trazer, ele vai falar sobre o que ele foi acusado, ele foi exposto e ele vai responder a exposição que ele foi. E que por sorte, por medo, porque assim, eu vejo muita gente nos comentários ali falando, mas por que ele levou ela para um motel? Você sabia que não era um motel? Você sabia que ela pediu uma ajuda porque ela não tinha onde ficar? E esse menino, no desespero, ele começou a procurar um hotel ali no celular, ela não tinha dinheiro, então ele ia ter que pagar. E ele olhou ali o mais barato e achou, era um hotel que ainda teve o cuidado e o zelo de escolher um hotel com café da manhã para ela ficar melhor ali, habituada. E ela convidou, vamos lá em cima para rotear a internet. Foi isso que aconteceu. Eu vi ali as pessoas falando e é muita informação. E você imagina na cabeça de uma pessoa que foi acusado, como que essa informação é processada. Então, talvez ali, ele até falou em algum momento, mas para muitas pessoas isso não ficou claro. E aí a gente te pergunta aqui, como é que foi? Você levou ela para um hotel... E num certo momento ali, você percebeu que você estava em risco, foi isso? Sim, isso. Se puder dar para quem não conhece, não segue essa bolha do TikTok, né? Dá uma resumida pra gente, como é que foi que se deu o teu encontro com ela e transcorreu até chegar nisso. O porquê da saída até esse hotel, você convidou? A gente sabe que não, né? Mas tem gente achando, você chamou ela pra ir, você viu uma pessoa ali num desequilíbrio emocional e falou, vamos ali para um hotel comigo? Foi isso que aconteceu? Não. Como é que foi? Explica pra todo mundo. Primeiro ela manda uma mensagem no WhatsApp pedindo ajuda, porque ela estava ali falando do influenciador Ítalo Santos. Tá, mas ela tinha o seu WhatsApp? Ela tinha o WhatsApp, que ela entrou em contato no perfil do vereador. Do vereador, né? tá. Na verdade, os seguidores dela começaram a mencionar ela
Isa Vidal. A gente olhou aquela quantidade de comentários, fomos até o perfil dela para entender o caso. Vi que ela estava falando do Ítalo Santos, que pegava ali garotas menores de idade para produzir conteúdo, fazia ali bet, essas coisas, e ganhar dinheiro em cima disso. Ela começou a levantar esse movimento. E ali a gente analisou, realmente, o cara tá ali fazendo um conteúdo com crianças, expondo menores, beijo na boca e essas coisas, então é um problema. Eu trabalho no gabinete do vereador que defende crianças, que protege crianças. Se a gente recebe uma denúncia dela e a gente não age, a gente está sendo conivente com aquela situação. Então, eu analisei e falei, bom, isso aqui realmente vamos ajudar. Passei meu número para ela pelo direct e a gente começou a conversar para entender melhor. Nessa conversa, postamos vídeo no perfil do vereador, postamos o primeiro vídeo, postamos o segundo vídeo, deu uma explosão. Ela ganhou seguidor pra caramba, ganhou 150 mil seguidores. Então, antes disso, você nunca tinha tido contato algum? Nem sabia quem era. Eu nem sabia quem era. Nem tá. conhecia. Na minha vida pessoal, nunca tive contato, nunca vi. E ali, naquele momento, eu vejo, vamos ajudar, porque é uma acusação muito séria sobre o influenciador que tem uma influência enorme no país, no mundo, e está usando criança. Vamos averiguar. Averiguamos, postamos os vídeos no perfil do vereador, e ali ela começa a falar, cara, eu preciso ter mais mídia, eu preciso que isso alcance mais pessoas. E eu vendo ali que ela estava comprometida em realmente expor um cara que estava usando de crianças, é a causa do vereador. Se eu não atendo... Se ela tem uma denúncia, eu estou sendo conivente com ela. Sim. Eu estou sendo conivente com o cara que está fazendo isso. E o que eu aprendi com o vereador se alguém abusa de criança, tem que pagar. E ali a gente analisou, viu os fatos, realmente que ele fazia ali era uma coisa que não era o que criança deveria estar fazendo, e eu vou e ajudo. E aí, num certo período, ela, cara, eu preciso viralizar, preciso que isso atinja mais pessoas. A Globo não tá falando disso, o Léo Dias não tá falando disso, a Choquei não tá falando disso. Tá todo mundo quieto e eu tô aqui falando sozinha. Falei, beleza, vou ajudar, postamos o vídeo no perfil do vereador, teve uma repercussão. E aí, naquele dia, foi um sábado, sábado ela me liga, ela manda uma mensagem falando assim, mandando um print. Estou sendo ameaçada, desisto, não quero mais falar sobre isso, vou sumir. E aí eu falo assim, o que houve, cara? Não sei o que. Ela, cara, então, descobriram o nome da minha mãe, estão me ameaçando, eu não perco por esperar, vão fazer alguma coisa com a minha mãe, não quero mais isso. Eu falei assim, primeira coisa, faz um BO, faz o registro de ocorrência, porque você vai se resguardar. Se acontecer alguma coisa com você tem um registro, você está já agindo ali em prol dessa pessoa que te ameaçou. Ela falou, não, cara, eu tô com medo, eu tô de favor na casa dos outros, eu não posso ir sozinha, eu tô com medo, estão me perseguindo, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu... O que você precisa? Vamos comigo. Beleza. Aí... Tá, vamos comigo na delegacia. Vamos comigo na delegacia. Okay. Aí eu pergunto a ela... Isso era sábado, que horas, mais ou menos? Isso era umas 8 horas. Da noite? 7 horas, mais ou menos esse horário. E eu tenho tudo no meu WhatsApp. Eu tenho todas as provas aqui, que ela que me chama. Em nenhum momento, como foi falado na mídia, ela criou um cenário para eu ir pegar a criança. Porque já estão falando que ela fez ali Ela armou para eu entrar no hotel com criança. E eu tenho provas que não é isso. Isso é uma retórica que estão criando aí para me acusarem de mais coisa que não tem nada a ver. E aí eu vou até ela, chamo o Uber, chego até ela, dali a gente vai para a delegacia. Chega na delegacia, ela não quis fazer o registro de ocorrência, ela começou a achar que o inspetor tinha colocado veneno no copo dela, de água, porque ele viu que ela estava muito nervosa. Até então, se alguém faz algo contra a minha mãe, se alguém ameaça a minha mãe, eu vou ficar nervoso pra caramba. Eu, como filho, eu vou virar um leão, eu vou fazer o que for preciso para defender minha mãe, porque minha mãe é sangue no meu sangue. E ali naquele momento eu vi ela nervosa por conta disso. Não porque ela estava... O que era justificável, O que era né? justificável. E ali eu fui até ela, ajudei ela, e aí ela fala assim, Matheus, eu preciso ir para casa, mas eu não posso ir para casa porque estão me perseguindo, todo mundo sabe onde eu moro. Eu falei, quanto você tem de dinheiro aí? Eu só tenho 60 reais. Eu falei, então eu vou chamar o Uber para você vai para casa. Não, mas eu não tenho casa para eu. Falei, ela falou, não, mas tem mais amigas. Tenho 2 amigas. Ela vai mandar mensagem para as amigas, falando, pô, posso ir para aí? Porque eu acabei de sair da delegacia aqui agora, não sei o quê. Eu falo, cara, manda teu Pix aí que eu vou fazer uma transferência para você. Ali naquele momento ela fala, não faz transferência para mim, porque quem tá me perseguindo pode perseguir. Aí eu falei, faz sentido, beleza. Vou fazer o Pix para sua amiga. Ela pede o Pix da amiga, eu tenho a foto do número da amiga dela, do Pix, que eu tiro a foto, porque no momento estava chamando o Uber e ia tirar a foto para mandar o Pix. Ela falou, não, manda para ela não, porque ela não tá me atendendo, ela não quer, parece que não quer que eu vá, é aí que a gente vê quem é amigo e quem não é, né? No momento desse, eu precisando de uma casa, não tem ninguém. Aí eu falei, beleza, eu falei, mas não tem para onde ser? Ela, não, posso ir para sua casa?
Aí eu falei, não, minha casa não. Meu pai e minha mãe... Ela queria ir pra tua casa. Ela queria ir para minha casa. E eu falo, minha casa não, porque meus pais são idosos, eu preservo eles, não vai ser legal chegar com uma mulher dentro de casa, o que eles vão pensar? Não vão pensar que eu tô te ajudando? Então, não vou, não vamos. Ah, então vou ver com um amigo aqui, um Airbnb para mim. Eu falei, pô, até o cara ver, vai demorar, então beleza. Abri aqui, pesquiso no Google. Até porque sábado à noite você queria seguir a tua vida. Sábado à noite você estava trabalhando, uma questão envolvendo o gabinete, você queria ir seguir a tua vida, Eu fui né? ali para ajudá-la a fazer o registro de ocorrência. Ela não quis fazer, dali eu ia para minha casa, acabou. Sim. E aí ela fala, posso ir para sua casa? Eu falei, não tem como. E dali ela pede, supostamente ela fala assim, vou pedir um amigo. Eu falei, não, deixa que eu peça aqui, porque é mais rápido, vai pedir um amigo, vai demorar, vou ter que ficar aqui, a garota tá sozinha, eu quero ir para casa. Abro o Google, pesquiso o hotel. E aí, no momento que eu pesquiso o hotel, eu vejo lá os valores e tudo mais, vejo qual é o mais barato, o que dá. E aí, vi lá peguei o Uber, fui com ela até o hotel. Chegando no hotel, eu pago, a recepcionista pede a identidade dela, ela estava sem identidade, e aí é quando ela fala, não, ele só está me ajudando, eu sou influencer e estou sendo perseguida e eu preciso estar em um lugar, eu só vou dormir hoje aqui porque até amanhã para eu ir para casa, mas ele só está me ajudando, não sou menor de idade não, isso para atendente do hotel. Isso para recepcionista do hotel, né? Aí, quando ela fala isso, que ela é influencer... É aquela mesmo que ela saiu gritando com a mulher depois... Tem um vídeo dela que aparece berrando com uma atendente do hotel. É essa mesma senhora. Tá. E aí, quando ela vira para essa senhora e fala que ela era influencer, que ela era famosa, que ela estava sendo perseguida, a senhora faz uma conjectura de uma coisa com a outra. De que forma? Ela é influencer, precisa de internet, não tem internet no hotel hoje. E aí ela fala, olha, aqui a gente está sem internet hoje. E qual que é a justificativa? Não tinha internet porque no hotel ela estava com um problema de sinal na região? Provavelmente, no hotel, né? Porque eu estava hotel. com internet, meu 4G, 5G, a Isa provavelmente estava sem internet, que ela não tinha pagado o plano. Então, 5G você não precisa dos outros, você precisa pagar o plano e ter. E aí eu falei, não, caraca, vou ter que ajudar. Paguei o hotel e a menina fala, não tem internet. Aí a Isa vira e fala, cara, você vai ter que me ajudar, preciso que você roteie para mim, sobe comigo, até para me comunicar com a minha família e depois pode ir, beleza. Só pra gente entender, essa conversa toda junto com a atendente. Recepção. Com a recepcionista. Recepção do hotel, Ali ela viu, olha para Isa e falou, caraca, não quero subir. E ela pede para eu rotear. Beleza, eu subo. Certo. Subi, rotei a internet e ali começa toda a história. Essa conversa toda que você tá narrando foi na frente da recepcionista. Na frente da E o que mais recepcionista. que você falou ali? E aí, quando eu pago, ela pergunta, o quarto é para os dois? Eu falei, não, é só para ela, porque ela vai dormir aqui. É quando a Isa fala, não, ele só tá me ajudando. Eu sou Sim. influência, e ela fala da internet. E ali ela pede para eu subir, a Isabela pede para eu subir, porque estava sem internet para rotear. Certo. E aí eu subo com ela, no momento que ela pediu, rotei a internet, aí começa tudo. Aí começa Ali o terror começa. os piores minutos da minha vida. E eu queria até te perguntar, quando fecha a porta do quarto, ela automaticamente começa já esse processo de te pressionar e querer... Porque para mim, assim, na minha análise, né, não vou aqui falar nada para não ser prejudicado judicialmente, até porque a minha advogada já está cheia de trabalho, mas ao que tudo indica, ela tentou uma extorsão. Para chegar aí, o que rolou? Ela sentou na cama, puxou a mesa dela, colocou a bolsa dela e tirou as coisas da bolsa dela. Nisso que ela tira uma maconha, né? Ela tá com droga, inclusive. E aí, olha, aquilo ali eu já começo a ficar assim, meu Deus, beleza, tá bom, uso dela. Pede uma tesoura para mim na recepção? Eu falei, não, você quer, você vai comigo. Descemos, fomos lá na recepção, pedimos, voltamos, e ali ela começa a cortar. Eu pensei assim, caraca, a mulher da recepção viu que eu tô aqui com ela para ajudá-la, e agora pega uma tesoura, e o que vai passar na mente dela? Eu fiquei preocupado, porque eu também me apresentei, tô ali ajudando a menina e tudo mais. E aí a gente sobe, ela começa a pegar a tesoura e fazer as coisas lá, e aí eu tiro uma foto. Para si, a mulher da recepção, não estava pensando nada além disso. Se a mulher da recepção me indagar de alguma coisa, não, ó, tia, foi isso aqui, ó. Tirei foto porque é isso aqui. Pra sua defesa. Não peguei nada, não fizemos nada com a tesoura, furamos nada, não tem nada. Tá, até então, tu estava preocupado só com a recepcionista lá, com a atendente do hotel. Sim, porque, pô, não é normal você chegar no lugar e pegar, né? É uma situação E aí, diferente. beleza, Né? eu vou lá, entrego a tesoura, volto. Quando eu volto, a Isa começa a falar do Ítalo. Ali eu já vi ela um pouco diferente, ela começa a falar do Ítalo, da Virgínia. E nesse momento ela tinha consumido já Já a tinha. droga. Sim. E aí, nesse momento, ela começa a falar do Ítalo, de todo mundo. Como diz na gíria, ela chapou, então. Tava chapada. E ali, cara, ela começa a criar um enredo na cabeça dela e do nada ela vem na minha direção e fala assim, agora deixa eu fazer uma pergunta.
Por que você tirou foto do teu telefone e da droga? Você quer me expor? Você tá sendo pago por alguém? E ela começa a falar de uma forma acelerada, eu vou ficando assim. Eu falei, que isso, Isa? O que você tá falando? Você entendeu o que estava acontecendo. Ela, não, você tá sendo pago por alguém. De maneira bem agressiva, inclusive. Agressiva. E ali eu tava parado, sem reação. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu tirei uma foto aqui porque a mulher da recepção se perguntava, vou mostrar que a gente tá fazendo nada demais com a tesoura. E eu já roteei e vou embora. E aí ela, não, cadê a foto? Eu vou abrir minha galeria, mostro pra ela a foto, cliquei em apagar. Aí ela fala assim, não, vai nos apagados também. Como eu queria mostrar pra ela que eu não tava com tudo que ela tava falando, Estado, governador, Alexandre de Moraes, que o Ítalo me pagou um valor pra eu ali chegar nela. Ela criou isso na mente dela. Eu falei, cara, toma aqui meu telefone, eu não devo nada, pode apagar os apagados, tá tudo resolvido e vou embora. E assim ela teve acesso ao teu telefone ela pega desbloqueado. meu telefone desbloqueado. E aí ali começa todo o cenário. E ela começa a falar, não, você tá sendo pago sim, alguém te pagou, quanto que fizeram pra você vir aqui fazer isso comigo? Eu falei, que isso, Isa, pelo amor... Ela, cala a boca! E aí eu começo a entender que ali o negócio tava sério. E eu começo a ficar quieto. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí começa na minha mente a orar comigo mesmo, eu encosto assim e começo a orar. E começo a orar e com a minha boca também. E aí ela começa a falar assim, vambora! Dobra o joelho e começa a orar. Eu vi. Inclusive, ela filma esse momento, né? Ela tá com o seu celular filmando. Ela bate no meu ombro 3 vezes e começa a falar. E aí eu começo a orar e eu falei, cara, se eu levantar e pegar o telefone dela e correr, ela vai gritar, ela vai vir pra cima de mim. Eu, com certeza, vou me defender. Se eu tiver uma digital minha, irmão, na mulher ali, eu não entendo disso, cara. Eu nunca passei por uma situação dessa. Então, o que eu pensei foi, eu vou fazer de tudo pra não encostar nela. Se eu encostar nela, vai ficar marcado que eu hora, encostei nela. Ela vai largar meu telefone e eu vou pegar e vou correr. 1 hora, mas até então ela começou a... Quanto você recebeu? E até porque se você vai pra cima dela de maneira um pouco mais agressiva, me dá meu telefone, ela vai estar falando, você vai me bater, E aí, aí é o que talvez ela quisesse com isso. Aí você teve uma postura de defesa, na defensiva, né, aguardando o momento. Porque talvez uma das possibilidades na mente dela ali já era que você tomasse uma atitude um pouco mais agressiva. E é o que eu não sou. Exato. Ela filmasse aquilo, serviço pra ela como uma prova de que você estava... E quando eu tentava falar ali com ela, Isa, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui pra te ajudar. Ela, você não tá aqui pra me ajudar, você tá sendo pago pelo Ítalo. Alguém tá te pagando. E eu viro e falo, cara, ninguém tá me pagando. Ela, quanto fizeram pra você? Quanto você tem no teu Pix? Quando ela fala do meu Pix, eu falo, caraca, ferrou. Ela realmente tá achando que eu recebi alguma coisa de alguém. Eu falei, cara, não tenho nada, você só tem 300 reais? Você é um merda. E começa a falar, qual desses grupos aqui tá o vereador? Não tá o vereador, porque eu não quero te prejudicar. Aí eu entendi que ela tava brigando com ela mesma ali. Aí eu falei, caraca, o que eu faço? Aí eu falei, o grupo do gabinete. Ela vai pegar meu telefone, começa a fazer os vídeos e começa a mandar áudios no grupo do gabinete. Ali já era meia-noite. Como eram esses áudios? Era falando, tô com o assessorzinho de vocês aqui. Eu quero que vocês mandem recursos, que eu não quero ficar nesse hotel de merda. Eu quero dinheiro, eu quero peixe grande. Quem vai mandar o Pix? Tem tudo isso aqui. Estão falando que até é IA, né? Esse corte, eu cheguei a ver. Estão falando até que IA, mas graças a Deus eu tenho a prova que não é nada disso. E aí, quando ela pede isso, ela ali naquele momento, ela acha que eu iria fazer um dinheiro para ela, ou que eu estava realmente sendo pago por alguém, e eu falo, pelo amor de Deus, Isa, não faz isso, cara, você está acabando com a minha vida, a minha reputação, meu trabalho. Não, eu já derrubei o Estado, eu consegui mostrar. E ela começa a gravar esses vídeos no meu telefone. E aí, cara, naquele momento, eu tentando correr dali, tem um momento que ela faz o que ela queria, ela manda os vídeos, os áudios e os vídeos no grupo, e ela me dá o meu telefone, liga pro teu amigo teu pra mandar o dinheiro pra mim agora. E aí ele foi o momento que eu falei, não, agora eu tô com o telefone, agora eu vou fugir. E aí eu pensei assim rápido, pô, ela tá me ameaçando, que se eu sair do quarto ela vai se jogar, ela vai quebrar o vidro e vai se jogar. Ela tá me ameaçando. Eu vi que ela esmurrava a porta. E foi isso ali, né? Que quebrou o vidro e cortou ela. Rasgou a mão dela ali. E aí eu falo, eu vou me aproximando da porta pra sair, ela fala, se você sair eu vou falar que você me E aí eu paro. Ali é a primeira ameaça, então. Se você for embora, eu vou te chamar de... A primeira não. Não, a primeira ameaça é em relação ao crime de estupro. Sim, sim. E ali no momento que ela fala isso, eu paro. E aí eu pego meu telefone, meu Deus, o que ela tá falando? Eu preciso ter prova. Porque eu já imaginei... ela era influenciadora. Ela tinha 300 mil, eu tinha 7 mil seguidores. Era o meu trabalho, e era a minha imagem, era a imagem do vereador. Então, quando eu vou aproximando da porta e ela fala assim, eu vou me jogar daqui e falar que foi você. Aí eu falei, não, agora não tem como. Agora eu vou ter que correr. Saiu correndo. E ela vai filmando atrás. Isso é terrorismo psicológico. Não, cara, o que eu passei ali naqueles minutos,
me ensinou que eu não devo confiar em todo mundo, queria ajudar todo mundo. Eu aprendi da pior forma. É triste, mas é verdade. Porque Não ajude o coitado, porque você se coloca na situação, principalmente nessa situação de fragilidade. Se você não é psiquiatra, psicólogo, delegado de polícia, você não vai ajudar, você não tem arma para ajudar. Ah, porque alguém me abusou, vem aqui e me ajuda. É o que aconteceu com ele. Inverteu. Ele de ajudante, ele se tornou ali a vítima, porque ele é a vítima, de fato, dessa situação. E ali naquele momento que eu vou correr, né? Ela vai e fala, eu vou falar que você é mesmo. E aí ela tira a calça. Eu filmo já quebrado o chão, que ela se cortou, porque quando ela viu que ela se cortou, ela ficou com mais raiva ainda. Começou a sangrar. E aí ela passa por mim, eu me afasto. No momento que eu filmo, eu tô em 1 metro de distância dela, eu mostro ela tirando a calça e saio correndo. E vou pra recepção. Tia, pelo amor de Deus, me esconde. Pelo amor de Deus, chama a polícia. Eu chego desesperado. Vão puxar a câmera do hotel e vão ver isso. Eu peço pra eu ficar escondido no balcão, porque eu imaginei que ela ia pegar alguma coisa, que ele fazer uma coisa comigo. Cara, eu nunca briguei com mulher, nunca briguei com homem, nunca briguei na rua. Não é da tua índole. Não é, irmão. Confusão. Eu sou criado aqui, ó, telefone, jogo, videogame. Eu nunca passei por uma situação E eu dessa. vou te falar que eu, assim... Quando eu vi os vídeos, eu tive essa mesma impressão. Não é de você o confronto, o conflito. Você o tempo todo estava se defendendo. E acuado, né? Um homem mais rígido ali, que tivesse que Um fosse homem que de teria briga, esse perfil de briga, como aquele que você falou que você não tem e nitidamente não tem, teria ido para cima dela ali. Aí, de fato, teria praticado talvez uma agressão, porque é um terrorismo psicológico. Isso sim é a tal da violência psicológica. Não, eu não consegui dormir no dia seguinte. Tá até hoje abalado psicologicamente. Eu vou dormir, eu lembro, eu ouço, eu escuto, a voz dela fala, cala a boca! Foi os piores minutos da minha vida. Tá, Nem minha mãe agiu assim comigo, entendeu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aí, lá na frente da atendente, na recepção, você pedindo ajuda, o que aconteceu depois disso? E dali eu chego, corro pra recepção, pergunto, pelo amor de Deus, tia, me ajuda. Ela, o que tá acontecendo, meu filho? Não, a menina tá lá, ela se cortou, tá falando que eu fiz algo contra ela, não fiz nada, pelo amor de Deus, deixa eu me esconder. Ela, o que houve? Ela começa a ouvir a menina gritar. E aí ela sai e eu me escondo no banheiro. Vou pro banheiro e me escondo. E aí eu tento ali chamar a polícia, eu nervoso, eu falei, eu chamo a polícia, eu filmo, porque se ela vir na minha direção, ela pode vir no banheiro fazer uma coisa comigo, tá filmado. E aí eu começo a filmar e eu gravo ela falando um monte de coisa pra essa Nesse momento ela já sai do quarto sem a roupa. Ela sai do quarto sem a roupa. No momento que ela tira a calça, eu filmo, eu corro, que ali ela falou que eu ia fazer algo, que eu fiz algo contra ela, eu não fiz nada, eu corro pra recepção, porque ali era assim, minha salvação. Já tô com meu telefone, já tô com tudo, eu não vou fugir. Eu vou chamar a polícia. E foi o que eu fiz. Fiquei esperando a polícia chegar, a polícia chegou. Quem chamou a polícia? Foi a recepcionista. Tá, que você tava pedindo pra ela chamar a polícia eu tava ali. pedindo e no momento tava também tentando chamar do meu jeito, ligando e eu filmando, Certo. porque se ela vir na minha direção tinha que ter alguma coisa ali. E quando a polícia chegou, tu tava onde? Quando a polícia chegou, eu tava escondido no banheiro. Quando eu ouço o barulho da polícia, eu saio do banheiro e vou pra fora. E eu acho que ela tava ali, só que ela tinha fugido, ela tinha corrido pra outro lugar. Aí foi quando ela vai para o meio da pista e começa a gravar vídeo. Então ela, que seria a vítima, que teria já o suporte dela ali, que seria recepcionista, ela não esperou a polícia chegar, ela foi gravar. É o que ela diz, né? E juridicamente eu não sei se eu posso falar isso. Eu posso? Falou, porque eu vi que tudo foi filmado ali. Então o que ela falou no vídeo? Que todo mundo tem acesso aí, é só procurar. O que ela disse? Ela fala assim, eu fui pelo assessor do vereador Gabriel, ela fala um monte de coisa com coisa, fala que eu fiz algo contra ela, aquele vídeo viraliza. Só que no dia seguinte, depois, nos stories, ela fala, eu não podia esperar a polícia, que a polícia estava contra mim. O Matheus, ele se juntou com a recepção, fizeram um grupo para me pegar. Eu nem conhecia ninguém dali. Se eu conhecesse, eu ia direto, nem ia pesquisar. Então, assim, são coisas que não têm fundamento. E eu tenho as provas de que eu pesquisei o hotel, que não é motel. Eu não fui encontrar ela ali. Ela te chamou? Ela me chamou, ela manda mensagem. Eu vou até o hotel para deixar ela eu ir embora para minha casa. Ela que pede para eu subir. E no momento que ela tá com o meu telefone na mão, com todas as redes sociais do vereador, com o meu WhatsApp, com o meu Instagram, se eu levantasse, fizesse alguma coisa contra ela, ela estava filmando com o dela também. O meu e o dela. E aí, se eu encosto nela, acabou. Aí eu realmente, no que ela for criar, se ela montou um vídeo ali dizendo que ela foi né? Ela poderia, se eu fosse até ela fazer alguma coisa, falar que eu violentei. Sim, Então eu preferi seguir todas as ordens dela. Foi o que eu pensei na hora. Eu nunca passei por uma situação dessa com mulher nenhuma, com gente nenhuma. Falei, eu vou seguir tudo que ela tá falando até um ponto de eu conseguir sair daqui, orando na minha mente.
Quem fala, por que ele não fez isso? Por que ele não levantou? É uma pessoa que não viveu uma situação dessa. Você fácil imagina, falar, né? você tá ali, você não sabe o que tá acontecendo. Você saiu da sua casa num sábado para ajudar e de repente ele, qualquer coisa ele repetia. Porque o que ele queria? Ele queria que ela largasse o celular para ele pegar e sair correndo. Então, não julgue se você não passou uma situação dessa. É muito fácil julgar e falar assim, levantava. Por que ele tem alguma coisa de errado aí porque ele tá obedecendo? Quem não vai obedecer uma pessoa em surto dizendo eu vou me jogar daqui e vou dizer que foi você que me empurrou? Né? Vou dizer que você me eslufou. Exatamente. Então, é muito fácil a gente aqui, eu aqui da minha cadeirinha, ficar falando, ele deveria ter feito isso. Mas quando você tá no sinal com uma pessoa te acusando de um monte de coisa, um menino, porque é um menino do videogame, Se fosse um menino da rua, loucão, isso não aconteceria. Infelizmente, isso não aconteceria. Isso é bom frisar. Acontece com um menino assim. O cara que é malandro, é bandido, vagabundo, as mulheres sabem que se fizer um negócio desse, acabou, irmão. No ruim acabou. ali, o cara ia pegar e falar assim, me dá meu celular, tá louco? Ia sair, elas fazem com um cara que é do bem, que ela sabe que não vai reagir, que não vai pra cima na pancadaria. Aí fica fácil. É muito fácil você coagir um menino. É muito mais difícil você coagir um homem mais louco. Pode até ser um menino loucão, criado aí, que falava, o quê? Tá doida? Vem cá. E resolveria aquilo ali. O cara sobe o tom de voz, já cresce pra cima. Exatamente. Só que a partir do momento que ela percebeu a fragilidade dele, que ele começou a rezar, eu acho que ela já falou... Epa, peraí, tá rezando ali. Mandou repetiu, mandou ajoelhar, ajoelhou, ali tem o domínio. Ali tinha o domínio total. Então, a gente aqui da cadeira, do celular, você que gosta de julgar, que gosta de achar que tá errado ou não, numa situação dessa, eu queria ver a sua reação. É fácil falar, quando a pessoa não tá vivendo a situação, e a Mara falou muito bem, porque isso é uma chantagem da mesma forma que seria ela com uma arma na mão, por exemplo, com um revólver na mão. Exato. Ela tinha uma arma na mão. Ela tinha uma arma na mão, que era o celular com uma narrativa, com uma história forjada, em um ambiente onde ela controlava, né, o transcorrer da narrativa. E sim, você estava ali com uma corda no pescoço. É como se a pessoa tivesse colocado uma arma na tua cabeça. Eu vi toda a minha vida, tudo que eu construí, eu sempre fui muito cuidadoso com tudo. Eu nunca fui um cara de me envolver em polêmica, eu sempre fui um cara tranquilo. E ali eu tava vendo toda a minha vida acabar. Exatamente. Quando eu orava ali, teve momentos que ela não gravou, que eu orei, e eu orei mesmo, falei, Senhor, me tira daqui. E aí, para eu entender que eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu não identifico uma pessoa em surto, porque eu nunca tive essa experiência. Minha família não teve ninguém que teve surto. E outra, você não sabe nem como lidar, porque você não é um profissional da saúde mental para estar preparado para lidar com uma pessoa em surto. Ninguém tá, praticamente. O meu objetivo era ajudá-la. E esse objetivo que eu tinha de ajudá-la me tornou o que a mídia começou a falar sobre mim. E ali eu viro para ela e falo, filha, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui para te ajudar. Ela, filha, não, sou seu pai. E aí eu falei, pô, o que tá acontecendo? E ali eu começo a querer seguir tudo que ela falava para eu você só queria pegar o celular. Você percebeu ali que algo estava errado, muito errado, queria pegar o celular e faria tudo. Isso é o que acontece. Eu acho que é bem interessante um momento que você nos relata, quando vocês chegam no hotel, tem uma testemunha, que é uma outra pessoa, que é atendente do local, duas atendentes, são duas testemunhas oculares, que vão relatar o que de fato, e aí de maneira isenta, porque elas viveram a situação, é bem provável que elas, ao... E foram acusadas verificarem também, o que de fato aconteceu, elas acabaram envolvidas também, foram acusadas, porque ela acusou ofendidas, atacadas, né? Sim. Minimizadas. Que estavam juntas. E essa questão, esse é o ponto X, que é a história do porquê você subiu pro quarto, que o pessoal tá gerando todo um burburinho. O cara tava com má intenção, o cara queria pegar ela. Essa testemunha ocular vai ser, que pra polícia, muito provavelmente vai servir como, assim, o ponto meu frágil, ponto chave. Olha, a testemunha está falando, não tem a maldade aqui. O cara foi para ajudar a menina na sacanagem, pediu para ele subir, ele acompanhou na ajuda com a menina, e aí deu todo esse transtorno aí. Se tivesse internet ali, tchau, ia para minha casa, tentei ajudar, tá lá, tá pago, vou dormir. Mas não foi isso. Matheus, tem uns vídeos aí também, tudo que eu tô falando é público aqui, não tivemos acesso a inquérito, a nada, o que a gente tá falando é TikTok. O que tá na mídia. Como é que é? É o Tico e Teco. É o Tico e Teco. Saiu no Tico e Teco. Qualquer pessoa pode saber. Teve alguma menção a valores? Eu ouvi isso em algum lugar. Tantos mil, 50 mil? Teve isso ou também é boato da internet? Não, ela pede 50 mil reais. 50 mil reais. Ela pede 50 mil. Eu quero 50 mil reais.
Tá, falei, então isso realmente existiu. Ela Você tem essa mensagem. Juridicamente, isso se encaixa em quê, Maria? Extorsão? O que é? Vamos pular essa parte, que a gente já tem muita polêmica para colocar, porque sabe o que acontece? A gente tá aqui, o Matheus ajudou a fulana tá prejudicando. Daqui a pouco a gente ajuda o Matheus e a gente tá enrolado. Porque na atualidade é isso que acontece. A gente fala o certo aqui, na hora que vem um processo, ele vem em cima da gente. Porque a gente falou uma coisa. O que é o crime de extorsão? E não tô falando que ninguém cometeu. É obter vantagem ali por ameaça, você ameaçar alguém, eu tenho tudo. Eu tenho áudio, no dia após isso que aconteceu, 5 horas da manhã, eu tenho a gravação de tela, dela me ligando e ela pedindo. Pede então... seu amigo para mandar para mim. Ela fala recurso. Vocês vão morrer. Então isso no outro dia, não foi no mesmo dia? Essa situação? No mesmo dia, 5 horas da manhã. Né? Então saindo dessa situação de polícia, a polícia chegou, tu foi embora. Depois disso, na tua casa, aconteceu. Olha a gravidade, essa parte eu não sabia. Então, depois de tudo isso do hotel, ainda acontece essa ligação? Então, sim, por isso que tá gerando a história da extorsão, porque isso se caracteriza assim. Se ela fez isso, que eu acredito nele, que ela fez isso, e a polícia deve estar investigando isso. Tá investigando. Isso sim vai se caracterizar como extorsão. Né? O advogado dela pode até ficar bravo com a gente, mas aí eu sou líder com os fatos, com a realidade do que a sua cliente eventualmente fez. Porque aqui nós estamos tratando da verdade. Mas o que mais me afeta é eu ser acusado de algo que eu não fiz. Mas fala mais um pouquinho desse posterior. Então, você gravou a tela e como foi essa conversa? Ela fala o que nessa conversa? Tem um momento em que, 5 horas da manhã ali, eu não consigo dormir, ela começa a mandar mensagens. Isso já está com a polícia. Se vocês não mandarem o recurso, falar com o seu amigo, vocês vão morrer, eu vou postar o vídeo. Morrer. Ou ameaça ainda. Morrer. Então aí já foi bem além, já é uma ameaça de morte. É brabo o negócio. E aí eu gravo a tela ali para mostrar mesmo que foi ela que me mandou mensagem e isso já está com a polícia. E ali, não só isso, ela vai no perfil do vereador e também uma ameaça. Se ele não no Instagram dele. Se ele não apagar os vídeos, eu vou postar o vídeo, que ela não tem vídeo nenhum. Ela não tem nada. Até porque se tivesse alguma coisa, já jogou um verde. Ela me acusa falando que eu ali entreguei os governadores. Olha que perigo. Ela fala que eu entreguei os grandes nomes. Que grandes nomes? Então, ela fala ali, então ela cria essa retórica para conseguir algo, mas não existia isso, né? E para mim, o horrível disso tudo é a mídia comprar uma mentira. Grandes canais, né? Porque isso foi publicado em grandes canais. A imprensa entrou em contato com você para entrevista? Ouviu o teu lado? Dessas pessoas que te condenaram. Por exemplo, acho que a gente pode até falar, Léo Dias, saiu alguma coisa, provavelmente? Minha não. Então, corta. Mas eu vi aqui que, por exemplo, Portal Metrópolis divulgou. Sim, então, Terra, o UOL, o Dia. Eles todos falaram. A imprensa toda divulgou. A imprensa divulgou. Algum desses procurou você para entrevistar, para ouvir o teu lado, a tua versão? Não. Pois é. Não. Teve ali nas matérias do meu lado, mas me acusaram também. Sim, isso é jornalismo, viu, gente? Jornalismo. Aí essa mesma pessoa que te acusou, porque assim, inicialmente, o que aconteceu? Todo mundo comprou essa história e ela tá certa. Até então ninguém sabia que era Matheus, não sabia de nada. Matheus aparece com um monte de mensagem, com prova, com print, com um monte de coisa. Nesse segundo momento, alguma dessas pessoas desses portais, grandes portais, chegaram e falaram assim, Matheus, agora eu vou ouvir tua versão? Grande não, mas influenciadores pequenos falaram, né? Peço perdão, desculpa. Muitas mulheres mandam mensagem para mim no inbox, agora eu tô vendo. E é uma coisa que eu quero até dizer, ela não tá atingindo só a mim como homem, de uma coisa que eu não fiz contra ela. Ela está desvalorizando a voz que a mulher tem. Sim, então, com quando certeza. ela fala ali que foi abusada, quando ela fala ali que eu fiz algo contra ela e eu provo que isso é mentira, ela não está fazendo isso contra mim. Ela está fazendo isso contra as mulheres. Sim. Que ao meu ver, quem me conhece sabe, me chamava até de bobinho, que eu sempre gostei de sempre agradar a mulher. A minha namorada era uma ex-namorada. Eu sempre gostei de fazer as mulheres se sentir bem. Essa educação que eu tive e é o que eu faço pela minha mãe.
Eu posso ter o dinheiro que foi, eu sempre dou lá um presente para minha mãe, sempre ajudo. Então a mulher, para mim, tem um valor muito grande. Então eu não iria fazer algo contra ela na atrocidade que ela falou que eu fiz. Sim, e outra coisa que eu sei que vai vir alguém, vai ver esse vídeo e vai falar, falou quem me conhece sabe, já tá errado, porque a gente sempre ouve isso. Mas é quem conhece que sabe, não é você que tá aí na sua casa. Quem convive sabe, e essa é uma frase que as pessoas falam, olha aí, falou quem conhece sabe é porque tá errado. Não, é porque quem conhece o Matheus sabe a índole dele. Eu não sei, hoje eu sei porque a gente analisa e a gente não tá aqui, até tem um tempo já que aconteceu, porque a gente precisava realmente saber dessas provas. Não somos irresponsáveis. Foi uma história com homem, vamos lá comprar que ele tá certo. Isso aí quem faz é feminista. A gente não. Quando a gente coloca a nossa cara pra expor, é porque a gente tem certeza da inocência. Inclusive, Mara, pegando o gancho nisso que você falou, e até conversei com o Matheus antes de começar as gravações, que este caso ele é emblemático para nós que trabalhamos com essa pauta, com essa temática das falsas acusações. É a primeira vez que eu vejo produtores de conteúdo, protetores das mulheres, feministas, começando a dizer, peraí, eu acho que deu merda. Eu vou até botar aqui alguns trechos de algumas produtoras falando, que você vê claramente. Eu trabalho na Delegacia da Mulher há mais de 10 anos. Olha o que ela tá falando. Isabelle Vidal mentir sobre um assunto tão importante para as mulheres acaba ferindo a credibilidade que as mulheres vão ter no futuro, quando realmente forem denunciar os casos que realmente sofrem abusos. É isso. Olha aqui uma outra produtora falando. Isabelle Vidal precisa sair das redes sociais. Tudo na vida tem limite. E a verdade é que a maioria aqui não quer ajudar. A vida dessa menina simplesmente virou de cabeça por baixo do nada. Ela tá vivendo um filme. O pai dela acabou de ser preso. Outra produtora. Faz a gracinha dela aqui, ó. É efeito. Eu não é feito mais nada. Gente, tava óbvio desde o começo. Mas agora que a farsa foi descoberta, é muito fácil falar que era óbvio. Mas, gente, era óbvio. Nenhuma mulher que é violentada, a primeira coisa que vai fazer é pegar o celular. Foi violentada. A mulher não procura... Você tá entendendo o que eu tô falando? Assim, ó, são pessoas que você vê claramente que defendem mulheres. Você vê um produtor como esse aqui, produtore, não sei, sinceramente, aqui, sem ofensa, mas eu não consigo identificar, acho que deve ser... Olha aqui. Depois de ter feito um vídeo abrindo a minha maior intimidade da minha vida, que eu nunca tinha aberto em nenhuma rede social, para demonstrar empatia pelo caso da Isabelle Vidal. E vocês me cobrando o tempo inteiro e até algumas pessoas me xingando por ter defendido ela. E aí vocês querem que eu fale a todo custo, mesmo falando que eu quero evitar o assunto. Como é que vocês acham que eu tô me sentindo? E, gente, é a última vez que eu vou falar desse assunto e agora eu vou tentar ser clara e objetiva, tá bom? Vamos começar com uma falsa acusação de estupro. Ou seja, o seu caso, Matheus, é emblemático, porque pessoas que sempre defenderam a palavra da mulher como algo legítimo, como prova, já começam a repensar essa postura, mano. Sim. Eu não vou aqui ter, assim, a falta de empatia de te parabenizar, porque isso não é algo que ninguém deva passar. Mas eu queria te parabenizar porque o teu caso, infelizmente, porque eu não queria que isso tivesse acontecido com você, mas ele tem o lado positivo, digamos assim, porque ficou tão escancarado, por ela ser uma produtora de conteúdos, ela jogou para a imprensa, e a rede social hoje tornou-se uma espécie de um tribunal, de um júri. As pessoas vão analisar, para condenar. Né? Então, essa história de que, olha, vamos todos dar peso de verdade na palavra da mulher, tá caindo por terra. Sim. Sabe? Felizmente, porque muito provavelmente também por conta das suas orações lá no momento, Deus ouviu as suas orações, tá começando a abrir o olho dessa outra ala da internet, que sempre foi muito raivosa, julgando tudo e a todos, sem ouvir o outro lado. Talvez agora essa bolha comece a parar. Peraí, e se o Matheus fosse meu irmão? Sim. E se fosse o Matheus fosse o meu filho? Será que eu ia querer que julgassem o meu filho, o meu irmão, o meu marido? Se eu tivesse feito, eu mereço
Sim, sim. O cara que faz algo merece, mas e o que não faz? Então, isso O é que o é grande acusado? problema do tribunal da internet. O As problema é que pessoas- as pessoas na internet elas não têm elementos suficientes com a palavra de uma pessoa para dizer se aquilo é verdade ou não. É. Então não assuma uma postura de acusador, porque depois você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não imagina como está a vida desse menino aqui destruída, a família destruída, ele destruído, porque você ali no TikTok viu um vídeo e acha por bem, sei lá, xingando, falando um monte de coisa de uma história que você não sabe. Não seja um acusador baseado em palavras. Se ele for acusado, se alguém for acusado, a gente tem a polícia, a gente tem o judiciário para julgar. Não cabe a você. Então, na internet, a gente tem mania de querer julgar as pessoas. E hoje se julga conforme isso. Mulher tá certa, homem tá errado. Então, tenha muito cuidado com isso. Você destrói uma vida. Aí, em setembro, tá todo mundo lá. Ai, setembro amarelo. Ai, não sei o que, Saúde coitado. mental. Morreu. E aí já é tarde. A gente tem muitos casos de homens que foram lixados. Sim. Não, eu Muitos. passei Por por falsas situações. Como eu falei, eu não fui para casa ainda, né? Eu sempre estou andando com uma ou duas pessoas comigo, porque tem momento que eu acho que alguém vai fazer uma coisa comigo na rua. E teve um caso em que eu vi muita gente se aproximando perto de mim, eu comecei a ficar nervoso, comecei a tremer, passando mal, achando que iam fazer alguma coisa comigo. E eu Olha corro só. esse risco. Sim, Porque infelizmente é uma a verdade. mentira que ela falou alcançou milhões de pessoas. A verdade não está alcançando. A quantidade de pessoas que hoje está apostando a meu favor, não a meu favor, mas a favor da verdade, que eu não fiz nada, não estão postando 100% do que os que postaram dela. Tem gente que está se retratando com medo de ser processado. Também. Não é para falar a verdade, é com medo de E vai ser colocar processado, processo. não é, Matheus? É interessante Sim, você falar sim, isso, porque vai isso é ser, interessante. porque- Internet não é terra sem lei. Não, e assim, o meu advogado que está me aconselhando, vocês estão me dando esse suporte, você não tem noção, vocês têm noção porque vocês já trataram o caso desses, mas, cara, acabou minha vida. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Um dia, quando eu tiver filhos, eu vou falar com eles, tomem cuidado. Assim, mudou totalmente minha geografia. Eu não respiro como eu respirava, não sorrio como eu sorria, eu não era brincalhão como eu era brincalhão. E eu costumo até falar, tem gente que ainda acha que eu fiz. E eu agradeço e quero agradecer muito à justiça, porque eu sei que ela vai fazer o papel dela correto e a polícia vai investigar da forma correta. Eu sei que não vai haver injustiça, mas a injustiça no digital existe O muito. lixamento público já E, foi. e podem ter acabado com a minha vida. Teve momentos que eu pensei em falar, se eu for preso, vão fazer uma coisa comigo na cadeia que eu nunca passei, e é melhor morrer. Eu pensei em comprar alguma coisa e acabar com a minha vida, mas eu não fiz porque eu pensei nos meus pais, que eu sei que eu não sou o mentiroso nessa história. E eu acredito que, primeiro, a justiça de Deus, porque apesar de eu estar distante, né, na religião, as pessoas denominam uma pessoa que não frequenta 100% como uma No pessoa dia a dia. afastada, né? É uma pessoa distante, mas eu sempre carreguei ele comigo. E ali, ele e ela sabem o que aconteceu ali. Ali, a maldade que está sendo feita comigo é feita com milhares de homens que não têm provas. Eu tenho as provas que eu filmei, eu trabalho com isso. E no momento ali, por uma sabedoria, eu comecei a filmar, eu comecei a pensar em fazer isso, porque ela estava com o meu telefone na mão filmando, então ela já poderia ter postado, Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu vou lutar para que não aconteça com outras pessoas, outros homens, e quem combate, quem faz isso contra a mulher, quem abusa de mulher tem que pagar as consequências mais punitivas. Eu até faria um parêntese aqui, eu acho que quem abusa de pessoas. Sim. Porque você foi abusado. Porque você não, foi abusado né, também. no A gente termo tem- a físico, gente mas tem- psicológico. Não, né? A gente tem esse discurso mesmo de quem abusa de mulher, mas aqui quem abusa de mulher, o que a gente faz? A gente quer o quê? O homem que abusa de mulher? Que ele se ferre, a gente afasta. Sim, A gente sim. tira afiliado aqui do IDDH, o cara que chega no menor indício de que ele tá usando a nossa pauta ali a favor dele, a gente exclui. Eu não pego o cliente, eu como advogada, se o cara tiver errado. Então hoje a nossa luta é por pessoas. E a gente te parabeniza, e eu fiquei muito feliz, Matheus, com a tua fala agora, porque ontem quando a gente te conheceu pessoalmente, você falou uma coisa que seu maior sonho era ter filho. E que agora você não pensava mais nisso. E agora você me fala que quando você tiver um filho, e é isso que eu tô falando, hoje a tua dor, ela é menor do que amanhã. A de ontem foi A de ontem era maior e a de hoje é menor do que a de amanhã. Sim. E você vai se fortalecer.
E é para isso que a gente está aqui. O que eu te falei lá no privado, que você pode contar comigo, que você não está sozinho. E você não está sozinho. E aqui eu tenho certeza que eu falo também em nome do Paiva, aqui em nome de todo mundo que assiste, que você não está sozinho. E não pense no seu pai, porque o seu pai, a sua família, eles sabem quem você é. Então, essa pessoa que te xinga, que fala, é só mais uma pessoa que vai responder um processo se continuar com essa postura. Sim. Mas machuca, né? Porque... Muito. Se pesquisarem, e um dia eu vou lançar isso, vão ver que desde novo eu sempre gosto de falar com jovens, eu sempre gosto de, não é definir destino, mas quando teve um momento da minha vida que eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou seguir carreira militar, eu não sei jogar bola, então não tem como ser jogador, o que eu vou fazer? Eu não tive alguém para me instruir. Eu tive meus pais para me dar educação de seguir a escola, mas não tive alguém para me ajudar ao que fazer depois do ensino médio, o que fazer antes. E eu falei, o que eu vou fazer? A vida e Deus foi me levando. E eu sempre gostei de ter comigo em ajudar outros jovens. Então, se for ver, em 2014, eu estava palestrando numa escola para jovens de como eles podem crescer na vida. Recentemente, ano passado, eu palestrei numa escola sobre a internet, sobre como crescer nas redes sociais, como ter um futuro que vai ajudar os seus pais, e quem me conhece sabe que sempre é isso. Então, meu maior desejo, meu maior sonho era ser conhecido por isso, por eu ajudar outros jovens a descobrir um destino, a jovens que não têm direção, a encontrar um propósito. E eu tenho amigos que me mandaram mensagem privada e falaram, caraca, Matheus, hoje se eu tô onde eu tô, o nome dele é Cauã. É um garoto que eu ajudei no início e ele falou, cara, hoje eu estou numa multinacional por causa de você me ajudou, você me deu conselho, você me dirigiu, você me deu um aconselhamento que meus pais me deram, mas você abriu minha mente de outra forma e é isso que eu sinto em mim, ajudar as pessoas, é isso que eu tenho comigo. E eu vi isso tudo sendo acabado. Nada é por acaso, é só um começo. Agora você vai ajudar muita gente, porque tem muita gente que precisa. Você vai continuar ajudando. É isso, uma consciência que eu acredito que você começa a tomar agora, que você tem um papel já importante. Como eu já te falei, o caso Matheus é emblemático. Não vou nem falar o nome da outra pessoa lá, que a outra pessoa para mim não quero nem citar o nome mais. O caso Matheus. O caso Matheus é emblemático. Para provar que isso é uma epidemia, infelizmente, tá? Falsas denúncias hoje viraram uma epidemia. Nós estamos apontando isso há anos. Agora, eu creio que começa a ser até entendido pela bolha que sempre defendeu mulher, porque está ficando impossível negar. Sempre nos disseram o seguinte, olha, isso são casos isolados, Só que depois do nosso trabalho, quando nós começamos a postar 200 casos isolados por dia, essa narrativa não está mais colando, sabe? Então você hoje acabou, de uma forma meio torta, sendo aí, né, puxado, né? Talvez isso seja um chamado de Deus também, nunca sabe. Eu vejo até como um chamado também a dor que eu passei, eu passo até hoje, enfim, não é o caso aqui, quem me conhece sabe. Mas eu tomei isso como um chamado mesmo, porque eu defendo a verdade e a justiça. Eu não estou defendendo o homem, por mais que nós façamos parte do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, a frase que move o nosso instituto é a verdade sempre vence. Sim. Então, eu creio que você também, como um homem que deve, vinci omnia veritas, a verdade sempre vence. Então, nós acreditamos firmemente que a verdade sempre vence. Sim. Então, se a pessoa é uma canalha, o tempo mostra. E se a pessoa é culpada, como você falou, a pessoa que comete um abuso tem sim que ser punido? Tem sim que ser punido. Eu sou pai de 2 meninas, não são mais meninas, são moças já, mas enfim, eu não sei o que eu faria se uma filha minha fosse, né? E eu, andando em Uber com um amigo, eu falo, cara, começou a me dar umas paranoias de querer alertar outros caras também, porque assim, cara, coloca a câmera, nunca tive esse pensamento. Eu falei com 2 Uber que eu entrei, eu falei, cara, coloca a câmera aqui na tua câmera, aqui no teu carro. Por quê? Eu fui e falei por alto, não, coloca a câmera. Sim. E ele já realmente teve um caso que aconteceu isso e tal. Então, assim, volto a dizer, a mulher ela tem um valor muito grande para nós homens. Eu tenho um carinho enorme por mulher, pela educação que eu tive, por eu ter as atitudes que eu tenho com a minha mãe. Mas eu também não vou aceitar, o que eu estou passando, eu não quero que inimigos eu não tenho, mas que nem a pior pessoa que faz algo contra mim passe, porque isso afeta a tua vida. Como eu falei ontem com vocês, algum momento eu vou ter um filho, algum momento eu vou namorar, conhecer alguém, mas eu comecei e como é que vai ser? E se eu, no momento que eu estiver conhecendo alguém, eu achar que a pessoa vai fazer a mesma coisa comigo? Olha como isso já está me afetando. Exato. E é um trauma, né? Eu estou conseguindo agora ter acompanhamento
psiquiatra, terapia, para me ajudar nisso, porque eu já, Isso é fundamental. eu já tive um problema muito sério emocional, assim, pela minha aparência, eu nunca me aceitei, eu sempre fiz cirurgia na orelha, porque já ouvi que eu era orelhudo, feio, então tem coisas que machucam. Então, e agora, quem vai tratar isso em mim? O pessoal que me julgou como abusador, que falou, que compartilhou, o digital, ele gera muito isso, o que eu entendi disso tudo é que o digital mata. E não mata só fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Eu agradeço muito aos amigos que estiveram do meu lado, a minha família principalmente, minhas primas, meus primos, porque eles sabem. E agora, graças a Deus, com o vídeo que eu montei, que eu criei e mostrei, porque as pessoas não estavam entendendo, eu nunca passei por isso, então eu falava coisas enroladas e começaram a pegar cortes meus pequeno e falar que eu falei aquilo, mas não era aquilo. Pô, como é que pode um assessor falar uma palavra errada? Enfim, são coisas assim que as pessoas estão criando narrativa, mesmo mostrando a verdade, que eles querem criar algo. Então, assim, o que eu peço também é que vocês tenham um pouco de empatia. Se fosse um irmão, se fosse um primo, se fosse teu pai, se tivesse feito de verdade, tem que pagar. E eu não estou lutando contra o cara que fez não tem que pagar. Tem que pagar, mas e o que não fez? Merece passar pela mesma dor? Merece passar pela mesma covardia? Porque para mim é horrível sentir o que eu estou sentindo. E quando eu falo que eu não consigo comer, dormir direito, realmente não é aqui para romantizar. Não é fazer drama, não. Eu sei o que eu estou passando. E eu quero relatar, eu assim conheci você ontem, a gente estava no meio desse turbilhão todo, e eu consigo perceber, sim, que isso te abalou fortemente, psicologicamente, falando. Né? O que eu te digo fica em paz. Eu sei que não é fácil. Nesse momento agora, você percebeu, como você bem disse, os amigos, né, muitos abandonam, mas nesse momento da dor aparecem pessoas que gostam de você, que veem a verdade em você, que podem vir se tornar os novos amigos. Às vezes é uma limpeza que Deus faz na tua vida, tira os falsos amigos. Eu falei com Deus, nos meus momentos depois disso, eu tenho muita fé. Eu era um garoto que orava dentro de ônibus, metrô. Eu já tive experiências de orar por pessoas, elas serem curadas. Eu já tive essa experiência, não é TV, eu. Já orei pela minha avó, ela foi curada no metrô, tem um vídeo meu, eu a privei, mas se tiver que mostrar, eu mostro. Orando pela mulher, ela tá passando muito mal de dor de cabeça, a dor passa. Eu tenho experiência. Então eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, se o Senhor não mostrar a verdade, se o Senhor ver que no final disso tudo eu vou ter que pagar por algo que eu não fiz, me leva, me tira daqui, porque eu não quero passar por isso. E aí Deus começou a me mostrar, levantando pessoas, vocês aparecendo, a Mara mandando mensagem, você me convidando para cá, e todos os outros nomes que me ajudaram no início, aqui ele estava me defendendo. Porque é muito ruim você se sentir como culpado de algo que você não fez. E minha tia sempre me ensinou uma coisa: se você fez algo e estão te acusando de algo que você fez e você fez mesmo, assuma a culpa. Seja homem para sustentar. Homem fez. E beleza, agora se você não fez, não deixem falar algo que você não fez. E sabe uma coisa que eu tenho percebido, Matheus, nesses anos que eu estou trabalhando, e muitas pessoas julgam errado também isso que eu falo. Esse tipo de postura aumenta a violência contra as mulheres, porque essa mulher que faz a falsa acusação causa no homem, primeiro, um sentimento de que, olha, eu não vou mais ajudar, porque, pô, eu ajudei e me ferrei. Sim. Né? Outra, a pessoa começa a se resguardar, como você mesmo já disse. Pô, eu cheguei a pensar, sempre quis ter filho, eu não quero nem ter filho mais, não quero nem formar família, porque eu não vou ter mais condições mentais de conviver com uma mulher em segurança. Sim. Então, o que eu percebo é o seguinte, você citou um pouco antes, o digital mata. Sim, o digital ele é um perigo, as pessoas usam isso, mas se bem utilizado também faz para o bem, como nós estamos fazendo aqui, né, no digital. Sim. Eu faço até uma metáfora como, por exemplo, uma faca. Uma faca, ela pode matar, mas uma faca é indispensável para você viver na culinária. Né? Então, o uso que você dá para aquela ferramenta que faz ela ser boa ou má. Sim. Né? Uma arma, por exemplo, ela pode tirar a tua vida, mas pode salvar. Na mão de uma pessoa boa, na mão de um policial, ela vai salvar a tua vida. Então, é a pessoa, é o sujeito, é o indivíduo que está por trás do digital que é o problema. Essa pessoa que fez isso com você que é o problema, que usou mal essa ferramenta tão poderosa de comunicação, que permite aqui que nós agora sentemos em frente ao outro e coloquemos para a sociedade o outro lado, porque os grandes portais de imprensa não estão nem aí para você, não estão dando voz,
Então, se não fosse o digital, você talvez tivesse até perdido a vida. Porque sim, de fato, você recebeu ameaças, e eu sei disso, porque a maioria tem aquele sentimento de repulsa, porque ela criou uma cena de terror, correndo, seminua, sangrando, à noite no Rio de Janeiro. Isso é uma cena de terror. Qualquer ser humano decente se condói com uma cena como essa. Né? Pô, então quer dizer, olha, o que eu ouço é, jamais uma mulher faria isso do nada. Sim, elas fazem, muitas vezes, por de N motivos, por interesses pessoais. Sim, você que sempre diz essa frase, não, se uma mulher acusa um homem, alguma coisa ele fez, reveja o teu pensamento. Você está completamente equivocada. Mulher não é santa por ser mulher, homem não é demônio por ser homem. Porque colocaram na sociedade uma imagem de que a mulher é sempre a vítima, a mulher é sempre a coitadinha, e o homem é sempre o culpado. Abusador, o mal, o abusador, o culpado. Então isso gerou esse sentimento nessa pessoa que cometeu isso contigo. Pode ter certeza, porque ela se sente confortável em fazer isso, porque sabe a imagem pública que causa uma mulher chorando, sangrando, correndo seminua. Ela, de maneira, eu não vou nem entrar nos detalhes do que eu penso sobre essa pessoa, porque, né, chega de processo, né, Mara? Segura Já dei muito trabalho para a Mara aqui, né? Enfim, mas de fato, você já está lendo meu pensamento aí, né? Principalmente você aí que é da ala das defensoras das mulheres. Conversem entre si. Nós não vamos nos calar. Nós vamos dar espaço para todo homem que for falsamente acusado. Cada vez mais vai ficar mais evidente ainda para mais pessoas ainda. Então comece a conversar com as mentirosinhas aí. Comece a parar de passar pano para mentirosa. Porque isso incentiva outras. Vem, a fulana de tal fez... Ganhou um monte de seguidor. Ficou famosa. Ficou famosinha na rede social. O cara foi ameaçado de morte. Tô nem aí. Eu quero saber de mim. Os meus seguidores, o que importa e minha sou condição eu. de vítima. Então, vamos começar a rever, vocês aí, mulheres defensoras das mulheres, porque nós estamos atuando. O Instituto está atuando. Já coloca aqui à disposição, né? O Instituto está à tua disposição, Matheus, se precisar. A questão jurídica também é um problema que muito provavelmente você vai enfrentar. Né? Caso você não tiver um suporte, eu sei que o teu ex-patrão... Aliás, eu queria dar um recado agora, não vou nem me direcionar ao teu ex-patrão. Eu quero, eventualmente, quem sabe, conversar com o teu ex-patrão pessoalmente, se eu puder. Mas eu quero falar para os patrões. Não tomem atitudes como a que tomou o patrão do Matheus. Eu peço para vocês averiguarem, porque geralmente as empresas, e aí não é nem o caso do político em si só, as empresas, elas têm as imagens delas a prezarem. Por exemplo, você trabalha numa empresa na Vivo, na Oi, de internet, qualquer empresa que for. Geralmente a empresa vai querer salvaguardar a própria imagem, e nós compreendemos isso. Não, porque eu não vou manter no meu quadro um cara que está sendo acusado de agressor de mulheres. Só que, gente, é só uma acusação. É uma acusação. A palavra da mulher não pode ser prova para você já começar a destruição da vida de um homem. Porque você, Matheus, já pagou uma pena. Sim. Você já está pagando uma pena. É imediato, não tem um julgamento. O julgamento é imediato. Você perdeu o emprego, você não consegue voltar para a tua casa, você está fortemente abalado psicologicamente, você está, né, até quase que entrando num surto aí de perseguição também, e tem que tratar, se cuida mesmo, é importante, mas fica tranquilo, como eu te falei, nós estamos trabalhando, o Instituto está trabalhando, aos pouquinhos, mais lentamente do que nós gostaríamos. Estamos avançando essa visão diferente na sociedade. Mas nós temos certeza que muitos homens ainda vão pagar. Muitos homens ainda vão sofrer o que você sofreu, infelizmente, tá? Porque hoje está, assim, a sociedade caminha para um entendimento de que só a mulher precisa de suporte, só a mulher precisa de lei, de apoio, de segurança. Sim. Então, nós estamos começando a mudar. Eu quero crer que sim, Matheus, você pode ter tranquilidade, ter paz. Nós estamos trabalhando para te dar a segurança jurídica para lá no futuro você ter o seu filho, sim, você conseguir uma família com uma segurança jurídica, porque o homem hoje perdeu a segurança jurídica até para casar. Sim. Para ter filho. Para ser Uber, para tudo. O homem hoje não tem segurança jurídica. Então, nós estamos trabalhando, contamos contigo também, gostaria muito de, né, eventualmente, né, do que você precisar, você ter o nosso apoio e também contar contigo, né? Sim. É importante essa somatória de força, que eu percebo muitas vezes que o homem fica tão abalado, e eu compreendo, não estou julgando não, tá? E esse homem, depois que passa o problema na vida dele, ele se afasta, segue a vida, isso me causou fortes abalos psicológicos, emocionais, e eu ficar lembrando disso me traz gatilhos, traumas, eu vou me afastar. Aí o homem se afasta, sendo que seria muito importante ele permanecer, por mais que
sendo só uma voz falando, ó, gente, presta atenção. Existe na sociedade um momento onde o homem perdeu, sim, os seus direitos na justiça. A sua imagem pública está sendo atacada só por ser homem. Eu fui ajudar uma menina, na melhor das intenções, e, cara, tive a minha vida destruída. Sim. Então, contamos muito com a tua, né, se possível, com a tua presença conosco nessa luta, Matheus. Sim. Tá? E vai transcorrer, se tiver alguma movimentação aí, para além desse, que nesse momento nós estamos conversando também, nos procure, tá? Nós vamos colocar à disposição ali o Instituto, que for dentro das nossas possibilidades, que estamos começando os trabalhos ainda, né? Temos 1 ano de vida, de existência, estamos engatinhando, mas já crescendo bastante. Esse ano, inclusive, nós vamos organizar aqui no Rio de Janeiro. Em novembro, dia 29, né, Mara? Dia 29 de novembro? Acho que 27, 29, a gente confirma a data Isso, depois. a data vai ser confirmada exatamente. Em novembro. Já segue a gente também, o IDDH Brasil, lá você vai acompanhar. Vai ser um simpósio com palestras, né? No dia, muito provavelmente dia 29 de novembro, aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria muito da tua presença, eventualmente, né? Aqui na tua cidade. Já se prepara também para você participar conosco. Você pode lá também expor o teu caso. Daqui até lá, se Deus quiser, Deus quer, já vai ter passado esse turbilhão na tua vida. Sim. A situação já vai estar um pouco mais tranquila. Você vai poder relatar melhor para as pessoas lá o que aconteceu também. Tá bom? Sim. E é isso, eu queria te agradecer demais aí. Manda aí né, Mara? Manda um recado. Finalizando aqui já, quero agradecer a coragem de ter vindo aqui. Sei que não é fácil expor o rosto aqui. Sei que tem outras coisas envolvidas. E te parabenizo, porque você tem 27 anos, mas você é um homem. Como, infelizmente, a gente já falou, muitos não são. Não, nem quero falar isso, porque... Tá, cortou. Cortou. Vai. Então, Matheus, quero te agradecer por ter sido homem de verdade, por ter vindo aqui. Eu sei que não é fácil colocar a cara e falar, mas aquele lá de cima que você acredita tanto, ele vai te honrar, pode ter certeza. E mais uma vez eu falo, conte conosco, conte comigo, eu tô aqui pertinho, a gente vai ter muito contato aí. E conte sempre com a gente, você não está sozinho nessa luta. Muito obrigada. Quero agradecer vocês, tá? Abrir um espaço como esse é abrir um espaço para a verdade. Então, parabéns pelo trabalho. E eu falo, eu não ia me dispor, né? Eu não ia colocar minha cara a tapa para no final sair como mentiroso. Então, eu estou aqui mostrando a verdade. Eu peço a vocês, né, que assistem, compartilhem a verdade, porque isso destruiu a minha vida. Vocês não têm noção, porque só fala de dor quem sente, mas de toda vez que eu vou dormir, de toda vez que eu vou pensar nos meus sonhos, minha vida mudou totalmente. Então, eu acredito que isso aí, sim, é uma coisa que veio, pode ser para que me levante mais, mas o processo é dolorido. Então, volto a dizer, a mulher ela tem que ser bem cuidada, protegida, mas e quando o homem ele passa por uma falsa acusação? Ele tem que sofrer a mesma consequência? Ele tem que ser visto como um cara que é abusador e não é? Então, isso descredibiliza a imagem da mulher, a voz da mulher, e eu peço a vocês que compartilhem a verdade, porque aqui do outro lado que vocês estão vendo é um cara que cuida dos pais, um cara que tem sonhos, um cara que pensa em ajudar e que foi tirado isso tudo dele. Então, obrigado vocês que me receberam aqui. Bom, Matheus, eu agradeço demais aí a tua disposição em falar com a gente. Vocês observaram aí, o Matheus falou, compartilha. A verdade, a mentira corre muito mais fácil que a verdade. Sim, muito. Então, se você não compartilhar, o Matheus ainda pode passar muito tempo ainda correndo risco de vida. Então já segue o canal, tá? Vai aqui, compartilha, vai aqui na descrição, inclusive, tem como fazer a filiação para o Instituto, quem ainda não é afiliado, se filie, fortalece essa causa, é importante, para que um dia, amanhã depois, não bata em você, em alguém da sua família, né? Vamos organizar a sociedade da maneira certa. Existem homens bons e homens maus. Existem mulheres boas e mulheres más. Chega de sexismo, de falar que o homem é culpado só por ser homem, tá bom? Um abraço, até a próxima.